dia, JC Mendonça, mais um Fala JC e acabaram as oitavas de final da Champions League. E aí eu tô aqui para dar uma análise de tudo que eu vi e alguns prognósticos e aí um palpitezinho do que eu gostaria de ver. Vou passar alguns bem rápido porque eu já tinha comentado sobre eles anteriormente, mas tem alguns detalhes que eu acho que devem ser interessantes para a gente colocar aqui no programa. Vou começar por ordem cronológica. O Chelsea e o Borussia Dortmund. O Chelsea já tinha o Chelsea tinha perdido de 1-0 em Dortmund, ganhou de 2-0 no, em Stamford Bridge. Foi um jogo que foi muito emparelhado. Foi um jogo em que o Chelsea fez o fator casa ser preponderante. Talvez uma das melhores partidas do Chelsea nessa temporada. Não foi tão boa quanto o primeiro jogo, curiosamente, apesar de ter perdido o primeiro jogo. Mas teve gol do Kai Havertz de pênalti, teve um gol do Sterling e acabou se classificando. Esse formato desse time do Graham Potter, com três zagueiros, sem Thiago Silva, Koulibaly jogou muito bem e colocou o Cucurella como esse zagueiro pela esquerda, com Ben Chilwell de ala pela esquerda e o Reece James pela direita, se mostrou principalmente com Enzo Fernandes no meio de campo, sendo aquele jogador mais participativo, mostrou que é um time que tem como se estruturar para se desenvolver mais na temporada. E, e aí, do outro jogo, foi o jogo que eu falei que era protocolar, que o Clube Bruges teve uma série de mudanças na janela de inverno da Europa, em janeiro, e o Benfica passou o carro numa noite maravilhosa no, no Estádio da Luz, e o Benfica se mostrou como um dos melhores times de futebol que estão jogando na Europa nesse momento. O melhor futebol na Europa atualmente tem três times que chamam muito minha atenção. Eu estou falando agora que é o Benfica, que o Roger Schmidt colocou um padrão de jogo que mesmo com a saída do Enzo Fernandes tá com um time muito bem arrumado, um time muito veloz, com muita capacidade de finalização, com o Gonçalo Ramos, que marcou dois gols nesse 5-1. E o time está muito encaixadinho. Tá muito. Tem o voltando. Os três melhores times atualmente que estão jogando o melhor futebol na Europa é o Benfica, o Napoli, que eu vou falar daqui a pouco, e o Arsenal, que está liderando a Premier League. Mas o Benfica está um time muito bem encaixado. Dá gosto de ver esse time do Benfica. Já fechamos o primeiro dia, que foi dia 7. Tottenham e Milan foi 0-0 no estádio do Tottenham. Então o Milan se classificou porque ele fez 1-0 em San Siro. Foi um jogo bem assim, a famosa história Antônio Conte precisando fazer gol. É caos. Não, a chance de dar certo é muito pequena. O time Antônio Conte é um time é um técnico que tem características defensivas. O Tottenham não está se encaixando e aí você vê crítica para tudo quanto é lado. Você vê o Richarlison criticando na entrevista que deu para o Fred Caldeira no final do jogo. O som tá longe de ser o som que a gente conhece e dá pena do Harry Kane. Dá pena do Harry Kane, que é um grande jogador e não consegue se desenvolver mais ainda por causa desse time do Tottenham, principalmente com o Antônio Conte. Como o Antônio Conte é um técnico que tem prazo de validade, ele é um moedor de vestiário,
eu acho muito improvável que o Antônio Conte continue no final depois dessa temporada. E aí nós vamos ver o outro lado, que foi o Milan, que com segurou o resultado que precisava, não teve tanto perigo. E é até curioso que se você olhar as estatísticas, o Milan teve mais chutes do que o Tottenham. Então e o Tottenham teve mais faltas. O Milan teve menos posse, mas teve mais finalizações, teve menos faltas. Ainda teve uma expulsão do Christian Romero, que foi no. Ele tomou o segundo cartão amarelo. O primeiro cartão amarelo dele tomou aos 17 minutos. E tomou o segundo cartão amarelo, que consequentemente a expulsão, aos 32 do segundo tempo. Então aí que o negócio ficou mais complicado ainda para o Tottenham. E o Milan não tem nada a ver com isso. É um time muito acertadinho. O Stefano Pioli utiliza os recursos com um 3-4-2-1 que tem muita qualidade, principalmente com o Theo Hernandes pela esquerda e o Júnior Messias também jogando muito bem pela direita. Você tem o Rafael Leão, que é um cara que pode estourar a qualquer momento. Então é muito. Tem muita qualidade esse time do Milan. E aí nós vamos para o grande confronto da semana passada, que foi Bayern de Munique 2, PSG 0. E esse confronto ele diz muita coisa, não só pelo resultado, obviamente, a classificação do Bayern, que já tinha ganho de 1-0 lá no Parque des Princes, mas é um confronto do que é um clube de futebol estruturado, com regras, com uma estrutura profissional e um time que é o play de um estado, de um país. É o playground de um país. O Qatar, desde que injetou dinheiro, ele fez um projeto para ganhar a Champions. Por quê? Ganhar a Champions, ganhar francês, já era uma coisa que o PSG vira e mexe beliscava. E aí virou uma obrigação, depois dessa injeção de dinheiro do Qatar. Só que mostra o nível de falta de profissionalismo que você tem no time do PSG, no clube do PSG. O confronto é a diferença entre um clube e o que não é um clube, que quer ser um clube. O PSG, ele já teve diversos diretores de futebol desde que o Qatar entrou, diversos técnicos, e você não tem um padrão de jogo. E você não tem critério de contratação. E você não tem. É, Só para vocês terem uma ideia do nível de amadorismo da situação, você tem Você sabe por que o PSG enfrentou o Bayern? Porque eles não sabiam no regulamento do saldo de gols. E durante o jogo da volta, da última rodada da fase de grupos, eles estavam ganhando do time da Juventus, que foi praticamente uma Juventus B, enquanto o Benfica estava passando o carro no time do Maccabi. Porque eles sabiam que eles, dependendo do placar, eles tinham condições de se tornar líder do grupo. O PSG não sabia disso. O PSG não leu o regulamento. E aí, por causa do resultado, ficou em segundo no pote 2 e logo no sorteio entrou o Bayern de Munique. O PSG, ele, o critério de contratação do PSG parece que é um All-Star Game. Ah, qual foi o melhor jogador, qual foi o melhor lateral da temporada passada? Hakimi, tá, Hakimi, vem. Beleza. Tá, qual foi o melhor, qual é o zagueiro que tá dando mole que é muito bom? Sérgio Ramos, tá, vem. É...
Ah, Messi tá dando mole? Vem. Tá, mas aí você não tem a contratação de um meio de campo que seja mais consistente, de uma defesa que seja mais consistente, de jogadores que tenham um encaixe de jogo e um padrão de jogo. Por exemplo, você quer um jogo que é em função do Mbappé. Beleza. O Mbappé, ele é um cara que é extremamente qualificado, é um cara que é fora de série, mas qual é o estilo de jogo do Mbappé? Velocidade. Bola na frente, dá o tapa e vai. E o Messi nesse tipo de jogo? O Messi vira um jogador normal. O Messi é aquele jogador em que você tem que. Ele tem que ser o centro de gravidade do seu time. Sabe quando é que funcionou isso? No Barcelona, na Argentina, campeão do mundo. Você não tinha um cara. Qual era o cara que corria no, na seleção da Argentina? Era o Di Maria com 35 anos. O resto era todo mundo próximo do Messi. Um, dois, toma um, dois. Ele, ele criando espaço pro jogador receber um passe na frente. Você não tinha uma situação em que você vai dar a bola pro Messi correr. Ou que você vai. Sem contar, você tem, por exemplo, o Verratti que jogou muito mal. O. Ai meu Deus, como é que é o nome dele? Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, o espanhol, teve uma partida lamentável na Allianz Arena. E o time não funciona. Não adianta você chegar e fazer um elenco como se fosse All-Star Game. Isso não é FIFA. Isso não é videogame. No videogame você não tem questão de vestiário, você não tem questão de lidar com ego, você não tem questão de. Você não tem nada disso. Aí é mole você colocar um time desse. Agora, com humanos, você é muito arriscado. Aí você tem um time que tem qualidade em vários jogadores individualmente, mas você não tem um time. Aí você tem um técnico que. Você tem um jogador que é maior que o clube, que foi colocado como maior que o clube, foi o caso do Mbappé, e você tem um técnico que é menor que os jogadores que ele comanda. Que não tem. Sabe aquela. Pô, chupou laranja com quem, cara? Então, é um projeto que é fadado ao fracasso. Principalmente porque. E aí eu vou fazer um comparativo lá na frente com o do Manchester City. Que são os dois grandes ícones de quem injetou dinheiro para fazer um projeto de mudança de patamar de clube. Aí você fala assim, ah, mas o PSG tá todo mundo todo mundo tem a camisa do PSG. Bom, eu primeiramente não tenho. O que eu posso te dizer é o seguinte: o PSG, mercadologicamente, ele, ele foi muito bem. Ele subiu de um patamar gigantesco. Essa, se você levar, é o time da cidade mais visitada no mundo. Então você tem uma subida de patamar no quesito mercadológico. Você tem um holofote ali, mas em estrutura de clube é zero. Você fica nos desmandos do do presidente do clube e não tem uma perspectiva assim, não, vamos montar um time. Ah, não, vamos montar o time em função do Mbappé. Tá, time em função do Mbappé é velocidade. Tá, vamos colocar jogadores velozes e caras que têm qualidade no passe para dar bola no Mbappé. Ah, não, vou jogar em função do Messi, porque o Messi é o melhor jogador do mundo, da sua geração, não sei o quê. Cara, você não pode fazer o time jogar na base da correria. Porque o Messi é um cara que pode resolver uma Copa, como ele resolveu, ele fez gol em todas as fases de mata-mata da Copa. É um jogador que pode resolver sem percorrer 3 quilômetros numa partida. Então tem muito disso. O PSG ele não sabe como se estruturar, ele não sabe o que ele quer. E aí, um dos motivos que eu vou fazer a comparação com o Manchester City depois. E por falar em um clube que sabe o que quer, é o Bayern de Munique.
O Bayern de Munique, ele põe uma estrutura em que você tem a diretoria dele, você tem Oliver Kahn, você tem Beckenbauer, você tem o... Ah, mas para eu falar esse nome eu vou até procurar no Google. Sali... Sali... Sali Ramis... Sali Ramis... Eita, ó, vai sair, calma aí que vai sair. Sali Hamidit. Sali... Sali Hamidit, que é o diretor de futebol do Bayern de Munique. Jogou no Bayern, no, no deixa eu ver quando é que ele jogou no Bayern. De 98 a 2007, foi onde ele passou a maior parte da carreira dele. E ele é um diretor do Bayern. O Bayern ele faz uma estrutura em que você não tem, por exemplo, disparidade de salário. Então você não vai ter um jogador maior que o clube. Você tem você não tem gastos exorbitantes em janelas de contratação. E principalmente, eles têm critérios. Assim, vamos contratar o Julian Nagelsmann como técnico. Cara, só para vocês terem uma ideia, o Nagelsmann, ele tem 35 anos. Deixa eu só confirmar. Ele é mais novo do que o Neuer, que é o goleiro titular, que está machucado. E aí eu não vou entrar nem no mérito porque que o Neuer está machucado. Vou entrar assim. O Neuer se machucou esquiando. Ponto. E aí o que aconteceu? É um dos maiores ídolos da história do clube, é o maior salário do clube atualmente, e tomou um esporro da diretoria por causa disso. Pra vocês terem uma ideia. O Nagelsmann foi um projeto que eles contrataram, o Nagelsmann fez um baita trabalho no RB Leipzig, e foi contratado para ser o técnico do Bayern, que o Bayern é decacampeão da Bundesliga, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então eles sabem que a preocupação deles não é a, a Bundesliga, é a Champions. Eles querem conquistar a Champions. E para isso, eles fizeram contratações que pegam, só para vocês terem uma ideia, na janela de na janela de verão, no início da temporada, eles contrataram o Sadio Mané. Contrataram o Gravenberch, holandês. Garoto novo, tem muito potencial. Contrataram o Mazraoui, lateral direito marroquino, tem muito potencial. E aí, já tinha o Musiala, que tá jogando uma barbaridade, garoto novo, revelado da base. Trouxe o Delite, zagueiro holandês, que estava na Juventus. Cara, é um time. Aí, pra você ter uma ideia, por causa dessa do Neuer, eles foram atrás do Sommer. O Sommer é o goleiro suíço que pegou tudo naquela Euro que a Suíça eliminou a França, a última Euro. Pegou do Borussia Mönchengladbach. Pegou por causa da lesão do Neuer, pegou por 8 milhões de euros. E o cara é o titular durante a Champions League até o Neuer voltar da lesão. Então, ele vai. E aí contratou por empréstimo pelo Manchester City do João Cancelo. Porque ele estava sem o lateral direito. Ele tá com o Pavard, foi expulso até contra o PSG no jogo de ida, mas não estava atendendo. O Pavard não estava atendendo. E aí nesse jogo ele colocou até o Stanisic para o 1 contra 1 contra o Mbappé, porque o Stanisic é um jogador mais defensivo. E o João Cancelo estava no banco. E aí eu vou falar a questão do banco. Como é que o Bayern de Munique tem critérios? Durante o jogo contra o PSG, o PSG
pela falta de critérios dele, ele tinha no, no seu banco, ele tinha, eu vou até confirmar, tinham 4 adolescentes no time. Tinha um de 17, que fez 17 no dia anterior ao jogo. E, e tinham, tem 2 de 20 que até entraram. Mas quer ver? Eu vou achar aqui. Cara, ou seja, é um outro que vai fazer 18 em maio, o Bitsiabu. Cara, no banco do PSG, para um jogo de volta das oitavas de final, contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena. Você tinha 3 adolescentes no, no banco do PSG. Enquanto o banco do Bayern, no banco do Bayern, tá? Tinha João Cancelo, Gravenberch, que eu já falei, Gnabry, Sané e Mané. 5 jogadores. Vou até tirar o Gravenberch. Você tem 4 jogadores que já têm muita experiência de Champions, que já são campeões, tirando o João Cancelo, o Gnabry, o Sané eu acho que não chegou a ser. Mas o Gnabry e o Mané com certeza foram campeões de Champions. E aí você vê um cara desse, o, eu vou até confirmar se o Sané foi campeão no... Porque o Bayern foi campeão em 2020 na Champions League, em cima do PSG, por sinal, com um... E o Sané foi contratado dia 2 de julho, mas eu não sei se ele podia jogar. Enfim, é um cara, é um time que é muito bem estruturado. Enquanto o PSG é a bagunça que é. Obviamente o Bayern pegou o primeiro tempo para ver o que o PSG ia fazer, viu que não ia dar em nada, começou a atacar um pouquinho mais. E chegou no segundo tempo, 15 minutos, 16 minutos do segundo tempo, pum, gol do Choupo-Moting e aos 44 do segundo tempo, gol do Gnabry. Acabou. O Gnabry com assistência do João Cancelo, ou seja, tipo, os dois caras que saíram do banco participaram do gol no final para sacramentar a classificação. Então isso foi uma grande diferença entre o que os dois estão se propondo para ganhar a Champions League. Então já fechei a semana passada, agora vou partir para o que aconteceu essa semana. Porto e Inter no estádio do Dragão. A Inter conseguiu segurar o resultado, tinha feito 1 a 0, um gol do Lukaku no primeiro jogo. E o Lukaku que tinha entrado. O Lukaku entrou aos 13 do segundo tempo e fez o gol aos 41. E a Inter segurou no estádio do Dragão. Bola na trave, último lance com bola na trave e bola no travessão. Cara, foi a famosa empurrância do Porto, mas não conseguiu se classificar. E aí, o Porto estava pressionado porque a Benfica tinha passando o carro no Clube Bruges. E a Inter também estava pressionada porque o Milan também passou. Então, foi um jogo que tecnicamente não foi muito bom, mas foi em matéria de emoção, foi o melhor jogo do dia. E aí, tecnicamente, não foi por um motivo muito simples. O Manchester City fez 7 a 0 na RB Leipzig. Rolava uma polêmica de que o time do City não estava sabendo jogar com o Haaland, que é um jogador que depende muito de bola na frente, bola mais longa, bola mais arriscada, que é uma coisa que o Guardiola evita a todo custo. Mas o Haaland simplesmente fez 5 gols em
57 minutos. Ele fez 3 gols no primeiro tempo e fez mais 2 em 14 minutos em 12 minutos do segundo tempo. Foi um jogo em que foi o Marco Rose, que é o técnico do RB Leipzig, montou um time que, para ver qual era do que o City ia propor, só que o City não tomou conhecimento. Foi um banho de bola. Os gols saíam. O primeiro gol foi um pênalti duvidoso, bem duvidoso, que o árbitro marcou para o City, que o Haaland bateu. Só que aí é aquela situação em que tem uma falta de atenção do time do Leipzig, que 2 minutos depois o Haaland faz o segundo gol. Num chutaço do Kevin De Bruyne. É uma jogada que mostra muito o que o Haaland faz. Ele vai, pressiona o goleiro dá um chutão, quebra a bola lá pra frente, o zagueiro rebate de cabeça, o Kevin De Bruyne recebe a bola, dá um chutaço, bate no travessão, o Haaland pega o rebote de cabeça. Que é uma demonstração de como o Haaland pressiona e é importante nesse tipo de pressão lá na frente. E aí o terceiro gol foi... A questão do posicionamento do Haaland é uma coisa muito impressionante. Tipo, é o tal do fede a gol. Ele faz os lances, ele não quer... Pra ele não tem gol feio. Ele vai, se a bola rebate, ele bate de direita, bate de esquerda, bate de chapa, bate de canela, ele vai fazer. Então é muito impressionante o que o Haaland faz. E aí teve a grande polêmica da situação que o Haaland faz o quinto gol dele aos 57 minutos e aí ele se iguala ao Messi e ao Luiz Adriano, que era do Shakhtar Donetsk na época, fizeram 5 gols em uma noite de Champions. E cara, tava na cara que se ele ficasse mais tempo, ele ia passar o carro, ele ia fazer pelo menos mais um para bater o recorde. E aí, aos 63, ou seja, aos 18 minutos, 6 minutos depois do gol, o Guardiola tira o Haaland. E aí virou a polêmica. Não, porque ele não queria... O Guardiola não queria que ele batesse o recorde do Messi. Cara, na entrevista o Guardiola não... Fala que não sabia, não tinha se ligado nessa questão do recorde de 5 gols. Ele fez um movimento para poupar o Haaland. Faltou um pouquinho de sensibilidade da história. Você tem alguns jogadores que, pô, cara, se eu tô fazendo gol às pencas aqui, eu quero mais é fazer mais. Mas tem alguns detalhes que são interessantes. O Haaland tem, pelo menos o histórico dele no Dortmund, ele teve alguns problemas de lesão. Lesão muscular. Nessa fase da temporada. Em março, por aí. E aí o Guardiola alegou que o desgaste do Haaland, que foi um cara que correu muito durante o jogo, seja para pressionar, seja para receber bola na frente, ele tira para poupar, apesar de poupar, porque o próximo jogo importante, o City tem um jogo no final de semana na Copa da Inglaterra e depois a data FIFA. Tipo, ele não, o jogo mais importante do City é contra o Arsenal, se eu não me engano, em meados de abril, sem contar as quartas de final da Champions. Mas rolou uma coisa assim do tipo, poxa, bem que e o Haaland até brincou no final do... Assim que ele foi substituído, ele foi falar com o Guardiola, aí da entrevista pro Fred Caldeira ele fala que queria ter ficado mais, ele ia fazer mais gol, tudo mais, mas tá tudo bem, não sei o quê.
E é um fenômeno. É impressionante você assistir o Haaland, matéria de objetividade. Ele tem um foco que lembra muito em matéria de foco, no sentido assim, quero marcar, tal do cheiro de sangue. Ele lembra muito o Cristiano. No Cristiano Ronaldo na situação de quero marcar, quero acabar com esse jogo. E é impressionante, cara. O cara tem 22 anos. É, ele já tem números impressionantes. Nesse jogo, com esses 5 gols, ele passou jogadores na artilharia da Champions do nível de Wayne Rooney, Samuel Eto'o. Cara, isso não é normal. Isso a gente tá vendo. Muito provavelmente, se esse cara continuar evoluindo nesse ritmo, nós estamos vendo a história. É um absurdo o que esse cara fez. E aí como eu prometi, eu falei lá do PSG, eu vou falar um pouquinho do City. Qual é a diferença entre o City e o Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain era um time que já beliscava alguma coisa ou outra na Ligue 1. O Manchester City estava sem ganhar da década de 50, se eu não me engano, a Premier League. Premier League que nós estamos falando é a liga mais difícil do mundo. O City, desde que veio o dinheiro dos Emirados, ele ganhou título com o famoso gol do Agüero. E desde que o Guardiola entrou, ele entrou em 2016 no, no para começar a temporada 16-17. Desde então, nas últimas 5 Premier Leagues, o Manchester City ganhou 4. Cara, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. É uma subida de patamar que nem o torcedor mais otimista do City imaginava. Ah, mas não ganhou a Champions. É fracasso. Cara, não tem como. Esse projeto não tem como ser rotulado de fracasso. Pelo que ele conseguiu de Premier League nesses últimos anos, o nível do patamar que ele, e a forma como ganhar o título. Por quê? Como é que foi a estrutura? Os caras do Emirados Árabes chegaram e falaram assim: qual é o melhor clube do mundo nesse momento? Barcelona. Tá. Então eu quero o diretor que era do Barcelona, na época de ouro do Barcelona, no início da década retrasada, meados da década retrasada, né, que aí já tinha Ronaldinho Gaúcho, veio o Messi subiu, Xavi, Iniesta. Quando teve aquele time do Guardiola, aquela galera foi contratada, ó, quero que vocês montem um clube. E aí fez uma estrutura de clube em que se tornou chamariz para grandes jogadores. Então, é totalmente diferente do que o PSG propõe. Num... eles estruturaram com diretoria, com critério. Ah, não, porra, tô sem um lateral bom, tá? Ah, o atacante tá dando mole. Não, não vou contratar o atacante que ele tá dando mole. Eu vou contratar o lateral porque eu tô precisando de lateral. Então é um outro formato de estruturação de clube. E agora é uma estrutura orgânica, é uma estrutura que provavelmente quando o Guardiola sair, o Guardiola está até com negociação para renovar o contrato de novo, ele é, não tem risco que quando o Guardiola sair, o City descer ladeira abaixo. E aí eu vou entrar numa questão de descer ladeira abaixo no próximo. É, eu não vou, no último momento do quadro que eu vou falar de Real Madrid e Liverpool. Porque agora eu vou falar do Napoli, que recebeu o Eintracht Frankfurt no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e passou o carro 3-0, sem choro nem vela. Osimhen, que é um absurdo que esse cara tá jogando. O time do Napoli, com o Spalletti, o técnico, ele montou um time de uma forma em que o time joga muito bonito.
é muito bonito você ver as ultrapassagens. O que o Kvaratskhelia joga é um absurdo. Esse garoto tá numa fase assim, é fenomenal. Você consegue fazer uma lista. Você não consegue fazer uma lista dos 5 melhores jogadores nessa temporada, ou dos 5 jogadores que mais evoluíram nessa temporada, e você não colocar o Kvaratskhelia. É um absurdo que esse cara tá jogando. Essa dupla que ele faz com o Osimhen é uma coisa assim que dá muito gosto de ver. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei ontem os dois jogos, o Napoli numa das telas e o Real Madrid na outra, o Real Madrid e Liverpool na outra. Tinha uma hora que o jogo do Real Madrid estava uma coisa mais ou menos controlada, porque o Real tinha ganho de 5-2 em Anfield. Cara, eu fui ver o jogo do Napoli, que já estava ganhando de 2-0. Mas era uma forma de jogar que, cara, o time vai jogando de uma forma muito legal de se ver. Muita velocidade, muita correria, mas com toques precisos. Cara, é muito legal de ver. E quando eu falei lá atrás que são os. É um dos 3 times que está jogando o melhor futebol na Europa, você pode ver que todo mundo está falando isso, porque é impressionante o que o Napoli fez. E o Frankfurt entrou na frente e nem percebeu. E no Santiago Bernabéu teve o jogo que foi um jogo quase que protocolar. Real Madrid ganhou de 1-0, gol do Benzema na assistência do Vinícius. E aí entra uma questão que é assim, a gente estava falando de montagem de elenco, né? É impressionante como é que diretoria consegue destruir um projeto. O time do Liverpool encantou o mundo há 3, 4 anos atrás, com o trio de ataque Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino. Com o Fabinho jogando muito, com o Alexander Arnold jogando muito, com o Van Dijk jogando muito, com o Alisson jogando muito, com o Robertson jogando muito. Até o Henderson jogando muito. Tipo, vários jogadores tendo atuações primorosas durante essa fase. E, e tal o Jürgen Klopp falando, cara, eu preciso de meio de campo. Preciso de meio de campo. Eu preciso de meio de campo. Não tem meio de campo. Ah, não, mas não tem meio de campo. Não tem meio de campo, mas eu vou te comprar um centroavante e um ponta. Cara, eu tô precisando de meio de campo. Foram boas contratações? Foram. Darwin Núñez é um bom jogador. Tem tudo para explodir. Não, aí entra uma questão, não é para você comparar com o que o Haaland, o hype do Haaland contra o hype do Darwin Núñez, não se compara. Mas o Darwin Núñez tem muita condição de explodir nesse time do Liverpool. Assim como o Gakpo, foi contratado agora na janela de inverno. Mas aí quando você vai ver o meio de campo que o Klopp tinha no início da temporada, você tinha o Henderson, que já estava numa descendente, o Fabinho, que desceu muito o nível nessa temporada. Aí você tinha o Chamberlain, o Thiago Alcântara é titular, mas aí é uma bomba relógio, porque Vini Mexe tem questão de lesão, e ele não jogou ontem porque está lesionado já há um tempão. Aí tem Chamberlain, que não é um jogador para ser titular do Liverpool. Você tem o Fábio Carvalho. Você tem. Aí eles contratam na base do preciso contratar o Arthur, que estava na Juventus, que tem problema de lesão. Aí o que você faz? Contrata o Arthur. Pum, Arthur acontece o quê? Se lesiona. Então, é uma falta de critério. É uma falta de. Não, cara. Que acaba colocando o time do Liverpool numa situação assim do tipo. Ah, não é isso tudo. Cara, o time do Liverpool é muito bem gerido pelo Klopp. É muito bem dirigido pelo Klopp. O Klopp é um dos melhores técnicos do mundo. Na minha percepção, no mundo atualmente, tem 3 técnicos.
os três melhores técnicos, tem óbvio, tem muitos mais técnicos, mas tipo, você pega o pódio de três melhores técnicos do mundo, tem Guardiola, Ancelotti e Klopp. São os três melhores técnicos do mundo. Agora, você tem que ter a ferramenta. Não adianta você colocar o Guardiola para dirigir o meu time de pelada. O time não vai jogar que nem o Barcelona. Mas dentro do que ele tem de possibilidade, ele vai fazer o time jogar. Ele vai fazer o time com as peças que ele, que ele tem, ele vai saber montar um time. Agora, se você não dá peça, cara, você não pode cobrar. Ah, não, eu quero que você dispute o título com o City. Cara, desculpa, não tem. Você tem jogadores que não estão no mesmo patamar. Então é muito constrangedor você ver o que o Liverpool está se tornando. E é um time muito irregular. É um time que, para você ter uma ideia de como é que é o nível de irregularidade do Liverpool. O Liverpool tava no meio de tabela, com grande chance de não ir para Champions. Aí começa uma sequência, ganhando o Wolverhampton, dá aquele massacre no United, em que você via que os caras estavam pilhados para mostrar alguma coisa. Chegou no jogo seguinte, perdeu por 1-0 eu sempre troco esses nomes. Ai, meu Deus. Pro Bournemouth. E o Bournemouth, que é nesse exato momento o antepenúltimo, está na zona de rebaixamento. É o antepenúltimo da Premier League. Detalhe, ele só não é o último porque ele ganhou do Liverpool. Para vocês terem uma ideia. O Liverpool perdeu. Assim, tipo, 1-0 e tá bom, e beleza. E aí vamos enfrentar o Real Madrid no Bernabéu, precisando fazer 3 gols para a prorrogação. Cara, é muito complicado. É muito complicado você ter perspectiva numa situação dessa. E, e aí o próximo jogo ele tem que jogar contra o Fulham e depois tem data FIFA e ele vai jogar contra o City no Etihad. Tipo, para um time que tá em sexto agora, na com um jogo a mais do que o Newcastle, que é o quinto, e com um jogo a menos que o Tottenham, que é o quarto. Ele está 6 pontos atrás do Tottenham e está 2 pontos atrás do Newcastle. Ou seja, ele tem risco de nem para a Europa League ir. É porque tem que ver o que esse Tottenham vai aprontar aqui, né? Porque eu acho que ele não sustenta muito mais. Faltam 11 rodadas para o Tottenham e 12 para o Liverpool. Eu não sei se ele se sustenta nessa quarta posição. Mas se você pegasse agora, nesse exato momento, eu acho que o Newcastle tem plenas condições de ser o quarto time na, na Champions no ano que vem, na próxima temporada. Porque o Liverpool está muito irregular. E aí é o irregular para o mal. Aí você tem o irregular para o bem, que é o caso do Real Madrid. O Real Madrid estava 3 jogos sem marcar. Quer ver? Ele estava. Logo depois que ele fez o 5-2. Mentira, ele fez um gol em 3 jogos. Ele empatou com o Atlético de Madrid em 1-1 no Santiago Bernabéu. Ele perdeu pelo jogo de ida da Copa do Rei para o Barcelona no Santiago Bernabéu por 1-0. Empatou em 0-0 com o Betis, em Sevilha. Aí no último jogo, antes do jogo contra o Liverpool, ele recebeu o Espanhol e meteu 3-1. Numa grande atuação, Vini jogou, fez gol, o Éder Militão fez gol. Teve uma grande atuação o time do Real Madrid. Ou seja, era tudo que precisava para, não, beleza, tá tudo tranquilo aqui, não vai ter muita surpresa contra o Liverpool. E aí ele
segurou o jogo, tranquilaço. O Liverpool pilhado, querendo conseguir alguma coisa, não estava conseguindo. E aí entra uma questão, que aí a gente está falando de formação de elenco e tudo mais. Tem uns detalhes que você começa, quando você começa a ver os jogos com muita frequência, que aí você percebe onde tem jogadores que têm limitação. Todo jogador tem uma limitação. Não existe, não, tem jogador que não tem limitação. Todo jogador tem limitação. E, e aí não é nem questão de crítica destrutiva, mas já está comprovado por A mais B que o Trent Alexander-Arnold é um jogador que ele é muito importante na construção do Liverpool. Ele é muito importante, ele já foi líder de assistências em Premier League. Ele é um jogador que é fundamental para fazer aquela aquele corredor com o Salah. Só que você não pode exigir cacoete defensivo para ele, principalmente quando tem um ponta rápido. Ele é um cara que sofreria com o Mbappé jogando pela ponta, assim como ele sofreu demais com o Vinícius Júnior. E não é de hoje não. Não foi só ontem. Não foi só no 5-2. Na final da Champions, no gol do Vinícius Júnior, tem uma falha do Alexander Arnold ali. Então, eu tenho uma teoria, que é uma teoria que não vai acontecer, porque o Klopp ele não tem esse esquema na cabeça, ele não usa esse esquema como... que seria usar 3 zagueiros para dar liberdade para o Alexander Arnold. Seria um 3-4-3, em que você pode usar 3 zagueiros e o Alexander Arnold como um ala pela direita. Porque ele vai ser fundamental na criação de lances ofensivos, mas ele tem uma segurança ali atrás, em que ele não vai ficar no 1 contra um ponta muito veloz. Porque ele se perde. Ele parece que se desconcentra. E aí você tem jogadores, a gente está falando de cheirar, sente o cheiro de sangue. O Vinícius Júnior era o principal jogador do Real Madrid nessa temporada. É, ele é um jogador que é fundamental para o Real Madrid nesse momento. Então, você ter um jogador como esse, dando de frente com um 1 contra 1, contra um jogador que não tem cacoete defensivo, essa defesa vai sofrer. Como o Liverpool sofreu em Anfield, sofreu ontem e como sofreu na final da Champions. Então, eu acho que acaba meio que queimando o Alexander Arnold. Pelo amor de Deus, não estou falando para, não, banca o. Não, Alexander Arnold para o ataque do Liverpool é importantíssimo. Mas o Klopp teria que arrumar uma solução para que ele não fique tão exposto. Gente, eu já estou falando 48 minutos. Tá. Enquanto o Real Madrid, o Ancelotti, que é um baita formador de elenco, um baita formador de time, e ele teve uma sacada genial no jogo em Anfield, porque quando o Salah faz o segundo gol, ele dá assistência pro, pro gol do Darwin Núñez, com 2 minutos. Deixa eu só confirmar se foi isso mesmo ou se eu tô falando besteira. Se não foi ele que. Foi ele que cruzou, não foi? Foi ele que cruzou pro gol de letra do Darwin Núñez. Ele tava acabando com o Alaba. Aí o Alaba, infelizmente, se machucou aos 27 do primeiro tempo. E aí o que ele faz? O Ancelotti. Ele põe o. Ao invés de ele colocar um lateral esquerdo de de ofício, digamos assim, que seria o. Para falar a verdade, seria o Mendy, mas o Mendy estava machucado. Ele colocou o Nacho Fernandes. Só que aí entrou uma questão muito interessante. Só um segundo.
O Salah, ele é canhoto. Então, ele faz muito aquele corte de futsal, que é cortar para dentro, seja para chutar, seja para preparar um cruzamento e tudo mais. Ele raramente ele corta para a direita para fazer o corredor. Quando ele estava de frente para o Alaba, que também é canhoto, tava um Deus nos acuda. Até e outra coisa também, o Alaba não é tão defensivo, ele é muito mais construtor do que defensivo em relação ao Nacho. O Nacho, ele tem um perfil mais defensivo. Mas aí teve um encaixe. Quando o Nacho entrou, o Nacho é destro. Então, todo o corte que o Salah estava tentando para o corredor, para o meio, o Nacho estava com uma perna boa, bloqueando. E desde então, o Salah não criou mais nada no jogo, em Anfield. E ontem foi a mesma coisa. É... E aí o time do Real Madrid jogou estudando. Vamos lá, vamos, vamos ver o que o Liverpool vai propor. Não conseguiu propor basicamente nada. Tanto que o Real teve o maior posse de bola, 54% contra 46%. Finalizou muito mais. 17 chutes contra 9. 8 no gol contra 5 no gol do Liverpool. E no final, de tantas jogadas, a insistência do Real Madrid foi premiada com o gol do Benzema numa assistência sentado do Vinícius Júnior, que jogou uma barbaridade ontem. O Camavinga jogou no meio de campo junto com o Modric e o Kroos. É um cara que está crescendo muito, é um garoto de 20 anos. Está crescendo muito nesse time do Real Madrid. O Modric é sacanagem. É, é impressionante o que esse cara joga com 37 anos. O time todo jogou muito bem ontem. Sem precisar. Tipo, ele só falou, vamos fazer o nosso aqui? Pum, beleza. Segurou todo o ímpeto de 4 atacantes do Liverpool, que foi com Darwin Nunes, Diogo Jota, Mohamed Salah e o Gakpo. E estava no meio de campo com o Fabinho e o Milner, que tentaram fazer alguma coisa, mas não deu muito. Não deu resultado. Então o Real Madrid está classificado. Dito isso, nós temos os 8 classificados aqui. E aí entra a opinião aqui dos 8 classificados. Napoli, Manchester City, Milan, Chelsea, Internacional de Milão, Benfica, Bayern e Real Madrid. E amanhã tem sorteio. Amanhã tem sorteio, 8 horas da manhã. Eu tinha algumas vontades nesse sorteio. Eu queria que desse. Eu vou até mudar de opinião agora aqui. Agora aqui eu vou mudar de opinião. Eu quero que tenha Inter e Milan, obviamente. Quem gosta de futebol quer que tenha um Inter e Milan na quarta de final. Eu E aí entra uma coisa, e se? Eu queria muito que tivesse na semifinal o Benfica e o Napoli. Mas fica complicado, de repente o Benfica pega o Bayern pela frente e o Napoli pega o Real Madrid, aí não passa nenhum dos dois. Então eu prefiro que seja Napoli e Benfica, um dos confrontos. Inter e Milan, obviamente, como eu falei já. O Manchester City e Bayern, porque eu quero ver esse time do Bayern contra o Guardiola. E o Haaland, que jogou no Dortmund contra o Bayern de Munique. E, consequentemente, Real Madrid e Chelsea. Até para reeditar ano passado. Que foi um dos jogos mais. Que foi a chave que o Real Madrid mais sofreu, porque ele tomou 3-0 no Santiago Bernabéu e aí conseguiu na prorrogação com o gol do. Ir para a prorrogação com o gol do Rodrigo. Então, para mim, ficariam esses confrontos: Napoli e Benfica, City e Bayern.
Real Madrid e Chelsea e Milan e Inter. Eu acho que aí ia ficar bem divertido. E aí na semifinal eu queria que as chaves que se pegassem fossem a Benfica e Napoli, pegasse a de Inter e Milan, e a que fosse City e Bayern pegasse a que fosse Real Madrid e Chelsea. Para para ter para terem times bons com chance de ir para final, para dois ótimos times irem para final. Eu tô querendo muito que o Napoli ou o Benfica um deles chegasse na final, eu acho que ia ser muito divertido. Dito isso, gente, 55 minutos, quase 56 minutos de gravação. Espero que vocês tenham tido paciência de ficar até aqui. Eu vou estar gravando outros vídeos, tanto com a repercussão do sorteio, como também vou falar sobre as decisões dos estaduais que estão rolando aqui no Brasil. Mas não é um negócio que eu garanta que vai sair amanhã, vai sair. Não vou avisar com antecedência, eu vou postar e pronto, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência e pela paciência. E tamo junto. Muito obrigado. Tchau, tchau.